Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Agora, Aline Palhato, Gestão Emocional, com uma nova identidade por aqui, mas você sabe, sempre com conhecimento que transforma e que permite você fazer escolhas melhores e mais inteligentes para a sua vida. Eu estava com saudades de aparecer por aqui. O meu último vídeo, que foi a palestra que eu fiz na OAB de Navegantes, tem tido inclusive uma boa assistência, mas agora eu quero trazer um tema que é bem conhecido, e vocês sabem que aqui eu vou falar a verdade e a realidade para vocês. Então, o que a gente vai conversar hoje? Ansiedade. Não é só porque muitas pessoas estão lidando com este transtorno, mas porque nós precisamos ter consciência, clareza do que realmente isso quer dizer. Me assusta muito, porque, segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o primeiro país em ansiedade no mundo. Eu estou fazendo aqui, inclusive, um modo bem interessante, porque a Organização Mundial da Saúde é mundial a estatística, mas para vocês entenderem o tamanho do problema que nós estamos enfrentando. Sim, uma epidemia. Isso considerando que as pessoas foram até o médico, tiveram um diagnóstico, e quantas não tiveram? Então, com certeza, fica muito mais assustador nós olharmos para isso. Mas eu vou trazer aqui, você sabe, já falei, um ponto de vista diferente. A verdade, gente, é que a ansiedade não é um excesso de problema. Ela é falta de ordem interior. Sabe por quê? Se você notar, repara nas pessoas que você conhece. Tem gente que tem muito problema, mas tem pouca ansiedade ou quase nenhuma. E tem gente que tem pouco problema e tem muita ansiedade. Claro que aqui eu não estou colocando um peso no tipo de problema ou qualquer coisa do gênero, mas observem, passem a observar. Isso é uma realidade. O que diferencia, então? Não é a quantidade nem o tipo de problema, é a estrutura interior diante das situações da vida. Vale lembrar o seguinte, que a ansiedade nada mais é do que uma resposta biológica, ou seja, corporal, que vai aí jogar no seu sangue hormônio, outras substâncias químicas que vão te preparar para lutar ou fugir. Mas olha que coisa especial. A ansiedade, olha só como funciona. Ela é essa resposta biológica frente a uma antecipação de um potencial perigo no futuro. Ou seja, é uma resposta a algo completamente virtual. E sim, vem ali uma conexão com traumas, com feridas emocionais, com parte comportamental e desorganização emocional. Quem coordena a ansiedade é o mesmo circuito do medo, que foi feito sim para nos proteger de perigos reais. Então, se eu estou andando na rua, eu vou olhar para os dois lados para atravessar, para não ser atropelada por um carro. Se eu vejo algo que realmente coloca em risco a minha vida, o meu corpo precisa sim preparar para lutar e fugir. Mas a gente está falando de uma distorção dessa parte natural e saudável do nosso corpo. A gente está falando aqui de uma pessoa que está antecipando a um potencial perigo. Olha só o nome, gente. Potencial é virtual mesmo. Então, isso acontece e é um mecanismo aí que acaba perpetuando por falta, sim, de desorganização, aliás, de organização emocional. Vamos pegar um exemplo aqui. Agora, para aí um pouquinho. Imagina uma mesa. Aí você vai colocar nessa mesa uns 10 livros empilhados, alinhados, organizados. A mesa aguenta? Beleza. Agora pega esses livros todos e espalha. Espalha, abre página,
deixa eles de qualquer jeito, derruba papel, lápis, caneta, post-it, mistura tudo. O peso é o mesmo. Qual é a questão? A sensação que vem é de caos. E é isso que está acontecendo dentro da pessoa. A ansiedade, na verdade, é isso. Não é o peso da vida, é a desorganização desse peso. Então, é uma resposta que normalmente da pessoa, inclusive, vai ficar automática. Minha vida está difícil, aí a pessoa entra em desespero. A minha dificuldade não explica muitas vezes o que está acontecendo. Isso não acaba não acontecendo, né, em geral. O que sufoca a pessoa não é o problema, é não saber onde esse problema ele realmente se encaixa na vida dela. E olha só, eu estou tendo uma interação aqui, gente, enquanto eu gravo, né? Vocês estão vendo, às vezes, o barulho da obra, é a aluna latindo e a aluna com a bolinha aqui. Mas vamos seguir o fluxo, porque essa é a vida real. E aí o que acontece? A pessoa acredita que tudo para ela é uma prioridade, quando na verdade nada é, porque é tão caótico dentro dela, o cérebro em alerta, ele sequestra a parte de pensamento, de clareza, de consciência. Então acaba que a pessoa tem essas repetições com esse dia a dia que fica cada vez mais pesado. Por quê? Porque é esse alerta do nosso sistema de ameaça, vou repetir aqui, que acaba o cérebro interpretando que algo está fora do controle. E aí, o que acontece? O controle não significa que a gente tem que dominar o mundo, porque o controle, na verdade, mais nada mais é, se você ainda não sabe, saberá agora, do que o medo operando a sua vida. Então, o que acontece? O que precisa a pessoa fazer? Ela precisa saber o que deve ser feito agora. Aliás, se nós pensarmos, nós não temos realmente uma linha do tempo dentro da nossa mente, porque ela se mistura entre passado, presente e futuro. A melhor resposta frente a esse desafio, esse transtorno da ansiedade, é você se instalar no agora e na realidade. E para isso existe técnica, para isso existe ferramenta, que inclusive dentro dos meus programas eu ensino a pessoa a fazer. Eu atendo há mais de 10 anos pessoas com ansiedade e vejo elas ali saírem da questão do pânico, saírem das crises, porque elas conseguem se autorregular, se organizam ali nas suas emoções, nos pensamentos e têm comportamentos novos. Então, isso é totalmente possível, ok? Mas vamos lá. A falta de clareza, ela acaba mantendo o organismo, então, nesse estado constante de vigilância. Então, não é excesso de tarefas, pode esquecer isso daí, tá? É uma ausência de uma hierarquia, de uma ordem. E eu vou repetir algumas coisas aqui até que você entenda. Mas vamos um pouquinho além dessa referência. Não existe uma desordem de agenda, existe uma desordem na alma. Pois é, muito da ansiedade nasce da vida adiada. Como assim, Aline? Vida adiada. Conversas difíceis que você não tem, porque elas são difíceis, então você não resolve. Decisões postergadas, a famosa procrastinação, conflitos ignorados, emoções não claras para você, você não tem vocabulário emocional para poder enfrentar os desafios do seu dia a dia. E limites não estabelecidos. Então, vem muito daí, desse lugar que a ansiedade aparece. Então, você sabe o que você precisa fazer, porque no fundo todo mundo sabe, tá? Só não faz. Pois é, eis a humanidade caminhando dessa forma aqui. Então, o que vai acontecer? Existe um lapso, existe uma fratura entre a consciência e uma ação que gera uma tensão interna. Então, a ansiedade muitas vezes acaba sendo o quê? A sua consciência cobrando sua coerência. Então, aquilo que eu falo, eu também faço. Uma coerência, sim, entre pensar, sentir e agir. Mas já vou avisando, colocar ordem no caos dói. Sabe por quê? Porque vai precisar fazer escolha. Vai requerer de você
responsabilidade. E toda escolha, como você bem sabe, vai ter uma renúncia. E muitas vezes essa renúncia é o ganho secundário que você tem em se manter nessa situação. É verdade, eu ganho estando ansioso? Com certeza. Você acaba muitas vezes aí terceirizando, colocando culpa nos outros e caminhando na sua vida sem esse movimento de autocontrole. Então, o que acontece? Enquanto tudo está aberto, você mantém uma ilusão de possibilidade. Quando organiza, naturalmente você vai assumir perdas, porque a vida do adulto é essa. Não sei se você sabe, mas não existe café grátis. Mesmo aquele que você vai na clínica, em algum momento alguém pagou por isso, inclusive você. Ah, eu vou tomar um cafezinho ali. Não, você pagou. Então não existe, gente. Essa é a vida, é a vida. Então, o que acontece? A desordem, ela mantém você na fantasia. E a ordem revela, então, uma realidade. Então, o que acontece? Não adianta só você querer combater a ansiedade se acalmando. Sim, respiração é algo muito importante. Se instalar na realidade, percebendo como está o seu corpo, muito, muito também funcional. Só que o que acontece? Você precisa definir três coisas aí: o que é essencial, o que pode esperar e o que precisa ser de fato encerrado. Ordem vai reduzir o ruído. A rotina vai reduzir incerteza. E a clareza vai reduzir o medo. Sem estrutura, a mente vira um campo aberto, um campo minado, inclusive, sendo uma ameaça constante para você. A ansiedade não é um sinal de que você tem problemas demais, e eu vou reforçar. É sinal de que sua vida, então, perdeu hierarquia, portanto, ordem. Quando mais alguma coisa ocupa o seu lugar, menos o peso vai existir. Menor o peso, corrigindo aqui. Então, é isso que acontece. Você agora tem conhecimento. Você tem ferramentas. Se você vier aqui para os meus programas de autoconhecimento, amadurecimento e realmente regulação emocional. Esse foi mais um vídeo e eu vou encerrar por aqui justamente porque eu sei que você já colocou os pontos que você precisava aí na sua mente e no seu coração. Lembrando aquele convite, se você gosta do que tem aqui, curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal para que também esse vídeo chegue para mais pessoas. E eu te encontro, sim, eu te encontro no nosso próximo vídeo. Até lá!